Até tu, Bruto. Dizem que foi isso que Júlio César falou ao ser assassinado. Mas acontece o seguinte, Gil. O seu herdeiro anunciado, que era sobrinho e neto dele, chamava-se Otávio. O que ele fez? Ele se juntou com seus antigos assessores, que eram Marco Antônio e o Lépido, e formaram o segundo triunvirato. Mas pelo jeito que a gente viu na história, esse negócio de triunvirato não deu muito certo não. Três governando... Não deu certo mesmo. Para começar, um deles, que foi o Lépido, renunciou à sua parte no poder. E o outro, Marco Antônio, se casou com a Cleópatra, que era a rainha do Egito. Ah, de novo essa tal de Cleópatra? Ela mesmo. E que ela não tinha sido amante do Júlio César? Exatamente. Inclusive ela tinha fama de ser a mulher mais bonita do mundo. Não sei se era ou não, é isso que diz a história. Agora, com certeza, com esse casamento, o que ela estava querendo? Assegurar para o Egito uma posição melhor dentro do Império de Roma. Mas e daí? E daí que Roma viu que essa é uma boa oportunidade para se livrar do Marco Antônio. Então o que Otávio fez? Declarou guerra ao Egito. Otávio venceu a guerra, derrotando a frota egípcia em 31 a.C. Marco Antônio se matou e Cleópatra se deixou picar por uma víbora. O Egito passou a ser uma província romana e Otávio não tinha mais ninguém à sua frente. A vitória de Otávio inaugurou o período mais próspero de Roma. E Otávio foi sagrado imperador, ou o general vitorioso. E ainda recebeu o título de Augusto, ou o consagrado. Em 27 a.C., Otávio obtém o título de Augusto. Começa uma nova fase na história de Roma, em que todo o poder fica nas mãos de um único homem. Começa o Império, que dura 500 anos, período em que Roma atinge o seu apogeu. As conquistas territoriais atingem o máximo. A literatura tem criações geniais de Horácio, Virgílio e Ovídio. Sêneca se destaca na filosofia. Na medicina, Celso escreve um manual de cirurgia que incluía técnicas de extração das amígdalas, operações de catarata e cirurgia plástica. Nas artes, imitavam os gregos. Mas a grande marca romana foi a arquitetura. Olha, Vicente, olha como era a cidade antigamente. Se bem que os cristãos não deviam gostar muito de Roma Imperial, hein? Bom, também do jeito que eles eram perseguidos, não podiam gostar mesmo, né? Sabe o que eu acho estranho, Vicente? É o seguinte, os romanos, eles tinham uma tradição de serem respeitadores das religiões. Por que perseguiram justamente os cristãos? Olha, Gil, o cristianismo chegou em Roma mais ou menos uns 30 anos depois da morte de Cristo, né? E durante algum tempo, os cristãos tinham que usar as catacumbas, que nós estamos vendo aqui, para se encontrarem, porque eles eram perseguidos por alguns imperadores. Os cristãos eram perseguidos porque se recusavam a adorar o imperador, a participar das solenidades e a prestar serviço militar. E eles chegaram a ser jogados às feras no Coliseu como diversão pública, não Exatamente. é isso? Cuidado! Se alguém vê gente entrando nas catacumbas... Nós estaremos perdidos. Tudo que acontece de ruim em Roma culpam a gente. Até de incendiar a cidade nós já fomos acusados. O pior é que a nossa reunião hoje será menor. Sabe que ontem pegaram vários dos nossos. Ok, e agora? Agora provavelmente serão jogados às feras no próximo espetáculo do Coliseu. Já posso até ver aquela multidão de mais de 50 mil pessoas achando divertido ver os cristãos jogados aos leões. O Coliseu era uma arena construída no centro de Roma pelo imperador Vespasiano em 69. Lá aconteciam espetáculos sangrentos, entre eles a luta de gladiadores. Gladiadores eram escravos que tinham que lutar até a morte. Mas, para outros habitantes do Império Romano, a vida podia ser bem mais amena. Uma cidade dessa época foi preservada quase que inteiramente. Querido amigo, eu estou em Pompeia. É como se eu tivesse entrado no túnel do tempo. Tempo que parou no ano 79, quando a erupção do vulcão Vesúvio preservou a vida como ela era, numa cidade próspera do Império Romano. O mercado, os cartazes dos candidatos às eleições, os mosaicos das casas dos ricos, as ruas calçadas, as termas. Que cenário! O Império Romano também teve outras características. O escritor romano Petrônio retratou o desregramento da sociedade no Império com a obra Satiricon. Prostituição, clientelismo, ostentação e luxo em demasia dos ricos marcaram a vida social em Roma.
Em 235, a anarquia militar marca o início da decadência do Império, que acontece depois de 200 anos de paz, a chamada Pax Romana. Pouco tempo depois do imperador Diocleciano ter implantado um regime absolutista nos moldes orientais. Anarquia militar, guerras, miséria, burocracia, uma corte de parasitas, crise no comércio e na indústria, a peste trazida pelos soldados que voltavam do Oriente, ameaça de invasões de tribos bárbaras. A insegurança leva os romanos a darem atenção aos que pregavam a salvação pessoal. E o cristianismo acaba por triunfar. Em 313, o imperador Constantino dá liberdade ao culto cristão. Em 330, o cristianismo torna-se religião oficial. Mas, Vicente, a essa altura o Império já estava sendo invadido? Estava sendo invadido pelos bárbaros. Tinham tribos asiáticas como os hunos e germânicas como os visigodos, os vândalos, que já estavam invadindo e saqueando o Império. E foi aí que o Império Romano do Ocidente desmoronou. Em 476, um chefe bárbaro se proclama rei de Roma. O fim da glória romana é devido em parte ao imperialismo, ao custo de manter uma máquina militar tão grande, à corrupção política e ao desmantelamento do comércio. No final, a inflação era tanta que o dinheiro praticamente sumiu de circulação, já que não valia mais nada. As cidades estavam cheias de miseráveis, enquanto os grandes proprietários se entrincheiravam com seus escravos em suas propriedades. Uma história que vale a pena revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as desigualdades sociais provocaram uma crise na República Romana, o que levou mais de uma vez à Guerra Civil, e que o Partido Senatorial impedia reformas propostas pelo Partido Popular. Viu que o general Júlio César vence seus oponentes e implanta reformas populares, e que é assassinado por membros da aristocracia. Aprendeu que seu sucessor dá início ao Império, que dura 500 anos, e que nesse período Roma atinge o auge. Viu também que o Império Romano cai devido a seus vícios internos e às invasões dos povos bárbaros. A parte oriental do Império Romano duraria 1000 anos. Na parte ocidental, as cidades perdem totalmente a sua importância. O comércio se reduz ao mínimo e a economia torna-se essencialmente agrícola e fechada. Mas isso já é assunto para outra teleaula. Até lá!